E sobre os impactos econômicos e reações do mercado financeiro após o avanço dessa medida que derruba os aumentos do IOF, eu converso agora com o Marcos Moreira, sócio da WMS Capital. Marcos, boa tarde para você. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Marcos, como é que os mercados estão precificando o avanço, a aprovação da urgência na tramitação desse projeto do Legislativo? Boa tarde, Turci, todo o time da CNBC Brasil. Bom, Turci, o mercado viu com bons olhos, de maneira geral, a aprovação que nós tivemos ontem, principalmente porque o Hugo Motta, presidente da casa, ele foi bem incisivo em dizer que não será tolerado, medidas que tenham cunho unicamente buscando aumento de arrecadação, e que para poder cumprir as metas fiscais. Porém, o que nós vemos, Túlio, é que essa aprovação, por outro lado, ela transmite uma mensagem muito importante, tá? De que, de fato, não é qualquer medida de cunho arrecadatório que será passado no Congresso, tá? E que, de fato, a atual equipe econômica terá que apresentar medidas mais estruturais no que tange corte de gastos, tá? Visto que essas medidas mais curto-prazistas, como nós temos visto, principalmente incluindo o IOF, que já vem se estendendo há bastante tempo. Inicialmente, o governo anunciou uma mudança muito expressiva, buscando arrecadar algo na casa de 20 bilhões em 2025, 40 bilhões em 2026, desidratou um pouco e agora, após a aprovação da urgência, a casa aguarda novas medidas. A gente deve ter mais ou menos umas 2 semanas para a atual equipe econômica tentar negociar, tentar trazer um pacote mais crível, incluindo medidas de corte de gastos para eventualmente ser aprovado. Então, a leitura que nós temos é essa: a gente acredita que a chance de derrubar essas medidas envolvendo o IOF, elas passam a aumentar. Claro, não é um processo que deve acontecer facilmente, deve correr muitas negociações, diálogo entre a cúpula do Congresso e a equipe econômica, mas já deixa um caminho mais pavimentado para que isso possa acontecer. Por outro lado, o ministro Haddad ele foi bem claro em dizer que, se não for aprovadas as medidas que foram enviadas, fica inviável, revogar o IOF, mas tudo indica que, pela aprovação da urgência ontem, é que o cinto está apertando um pouco mais para o lado do Ministério da Economia, e a gente eventualmente precisa ver medidas mais estruturais. Agora, esse IOF, esse aumento no IOF, cobriria um buraco ali no orçamento, né? Se de fato o aumento do IOF for derrubado, esse buraco volta a aparecer. E claro que medidas estruturantes, se vierem, também não são coisas que serão articuladas, planejadas e votadas num curto prazo. Como é que o mercado olha para a questão fiscal do governo federal a partir de uma eventual derrubada dos aumentos do IOF? Esse buraco voltando a aparecer e ficando ali por não se sabe quanto tempo. Turti, o curto prazo ele já está refletido nos preços, tá? A gente não aguarda surpresas para eventuais derrubadas do IOF ou medidas curto-prazistas que podem ser anunciadas, tá? Até porque o grande problema fiscal brasileiro, ele não será uma bomba que de repente vai cair e de maneira inesperada vai explodir. Não, já está ditado que, se não houver mudanças estruturais, se não houver principalmente corte de gastos, o orçamento ele vai colapsar em 2027. Então, o mercado como um todo, ele é um excelente instrumento de antecipação de movimentos. Então, a nossa leitura é que o mercado está olhando muito mais lá para o futuro, olhando mais para medidas estruturais do que passos de curto prazo, Ou seja, a gente vem brincando que o governo ele vem trazendo alguns remendos, Não é bem uma reforma, não é bem uma mudança estrutural, até porque, Fábio, se essas medidas curto-prazistas se persistirem ao longo de 2025 e 2026, por exemplo, simplesmente o problema fiscal ele nunca será solucionado.
Tá? Então, nós vemos que o mercado está tentando, de fato, precificar um movimento estrutural que possa acontecer a médio e longo prazo. Então, nós não esperamos um impacto marginalmente elevado caso as medidas do IOF não sejam, prossigam, tá? Caso seja de fato derrubado. Agora, se houver corte de gastos, se vier ganhando pauta medidas como desindexações, redução de estímulos, né? O próprio Fernando Haddad, ele vem há um bom tempo adotando um discurso de que existe uma caixa preta aí de 800 bilhões de reais em renúncias fiscais. Então, caso eles venham realmente buscando outras medidas que possam minimamente colocar o orçamento no eixo e reduzir o nível de aceleração do crescimento da dívida pública, isso sim pode refletir em preços no mercado. Agora, no curto prazo, nós acreditamos que o mercado ele já projeta um cenário mais negativo. A gente não tem visto, né, esse cenário tão negativo se refletir nos preços, porque do outro lado da balança, nós tivemos algumas boas notícias, né? Nós tivemos um fluxo de capital estrangeiro voltando a entrar aqui para o Brasil, isso contribuiu para um dólar mais baixo, o que, consequentemente, vai trazer um ar mais positivo para as decisões de juros que vamos ter amanhã, inclusive. Nós estamos esperando uma manutenção na taxa Selic. Então, esse juro que ele para de subir, lembrando que há uns 3, 4 meses, o mercado esperava uma Selic chegando a algo perto de 16%. Agora, a mediana do mercado é que não chega nem 15%, deve estacionar nos atuais 14,75%. Os dados de inflação vieram também um pouco mais benignos, então isso alivia um pouco, né, esse fator tão pessimista, tão depreciativo que vem assombrando os ativos brasileiros já há um bom tempo, né? O fiscal não é um problema que entrou no radar agora, ele vem se agravando, mas já é um problema que o mercado já vem monitorando há um bom tempo. E, novamente, sem ser repetitivo, mas se não houver mudanças estruturais, se não houver corte de gastos, e a atual equipe ela tem ficado bem resistente com relação a isso, o problema fiscal ele vai continuar no radar, ao menos ao longo aí de um horizonte relevante de 2 anos, porque o grande problema, Turci, ele está em 2027. O próprio governo ele vem nas suas projeções apontando que em 2027 o orçamento ele fica muito mais engessado, e se a gente anda mais um pouquinho no tempo, em 2029, por exemplo, 100% do orçamento ele estará comprometido com despesas obrigatórias, ou seja, não há nenhum tipo de espaço para ajustes, por isso que a medida estrutural vem sendo discutida com muita frequência. Marcos Moreira, sócio da WMS Capital. Obrigado, Marcos, pela sua participação aqui. Obrigado, Fábio, e todo o time da CNBC pelo convite. Valeu. 4h48. Sobre a articulação da oposição para derrubar o aumento do IOF, a gente vai agora voltar para Brasília, dessa vez com a nossa analista de economia e política, Júlia Lindner. Júlia, boa tarde para você. Bom, não foi surpresa nenhuma a derrota do governo ontem na votação dessa urgência, na tramitação do PDL. Agora, de que maneira o governo se articula a partir desse momento? Turci, boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. Realmente a votação de ontem, na verdade, né, não foi surpresa, e se fosse colocado em votação o mérito dessa proposta, a expectativa geral, tanto de governistas quanto de oposicionistas, é que o governo teria sido derrotado. Por isso, a principal estratégia é postergar a votação do PDL, do mérito, né, que vai ser apreciado e que pode derrubar o decreto original do governo que trata da alta
alta do IOF. O que acontece agora? Vários parlamentares estão em dúvida ainda sobre qual vai ser a postura efetiva do presidente da Câmara, Hugo Motta, porque na semana passada o governo já sentiu que não pode confiar 100% nele e é ele também o responsável por definir a pauta de votações da Câmara dos Deputados. Então tem muita expectativa para saber quando que ele deve pautar isso e é nisso que a oposição também trabalha, vai pressioná-lo muito para que isso seja pautado o quanto antes. A gente já sabe que nessa semana isso com certeza não vai acontecer por causa do feriado. Na semana que vem também tem as festas de São João, então o governo trabalha nesse cenário, nesses próximos dias, para tentar negociar uma postergação da análise desse decreto, para daí conseguir negociar com os líderes e tentar preservar o decreto do governo. Além disso, tem uma expectativa muito grande dos governistas sobre a liberação de emendas parlamentares que estavam paralisadas. Até o momento, pouquíssimas emendas, proporcionalmente falando, em relação ao montante total, foram liberadas esse ano. Então, a gente fala num montante total de 50 bilhões de emendas e até o momento foram liberadas menos de 500 milhões. Então, proporcionalmente, a gente está no mês de junho, é um número inferior ao que costuma acontecer e o governo considera que ao fazer essas liberações ao longo do mês, ainda que num montante também, proporcionalmente menor, deve ser ali na casa de 2 bilhões, o clima pode melhorar e o governo teria um pouco mais de facilidade para trabalhar nessas articulações. Mas realmente ainda tudo muito incerto. Eu conversei com aliados do governo, por exemplo, de partidos do MDB, do PSD, que são partidos que têm ministérios na esplanada, são aliados do governo, mas nem eles, no momento, garantem que o governo não seria derrotado e também eles aguardam para saber qual vai ser a postura do governo. O líder do governo, que é José Guimarães, do PT do Ceará, fala que não tem possibilidade do governo enviar uma nova proposta, um novo pacote, que o governo vai trabalhar com o que tem. Então, vai tentar defender tanto o decreto do IOF, como a medida provisória também, que muda algumas regras, como também as letras de crédito do agronegócio, que têm sido muito questionadas. Isso tudo, segundo ele, fica assim e ele também manifestou muito otimismo. Ele acha que é possível continuar as negociações agora com mais tempo, com mais cautela. E aí, como eu falei, a bola também fica com o Hugo Motta, porque existe uma desconfiança se o Hugo Motta está de fato aliado ao governo ou se ele age mais aliado a outras pessoas que são próximas a ele, que também são seus padrinhos políticos, como é o caso do presidente do PP, Ciro Nogueira, que já manifestou ser totalmente contrário ao pacote do governo, à alta de impostos, e Hugo Motta vem frisando várias vezes que o resultado de ontem foi um recado para o governo, não só dos parlamentares, mas, segundo ele, da sociedade também, porque ele fala que ninguém quer alta de impostos nesse momento. Então, agora, a maior concentração do governo é o Hugo Motta, mas se não conseguir segurar aqui na Câmara, a expectativa do governo é que no Senado a vida vai ser mais fácil com o Davi Alcolumbre, que tem um alinhamento mais claro com o governo. Turci. Vamos seguir acompanhando. Obrigado, Julia, pelas suas informações.